não. Não. Mas gosta de escola de samba, ou PVC, eu também gosto. Eu gosto. Bom, vamos falar então do Cruzeiro. Se o Botafogo ainda não tem técnico, está buscando, o Cruzeiro tem um que está muito próximo. Quem é ele? Um português? Leonardo Jardim? Está perto? Está bem perto, já tem um acordo verbal com o treinador, o staff do treinador e o Cruzeiro, 2 anos de contrato, né? O nome preferido, a gente vinha falando aqui, que é o Plano A, e claro, respeitando sempre a apuração de outras fontes e tal, que diziam, é Castro, não, vai para o fulano, Rafa Benítez, não sei o quê. Não, o Cruzeiro sempre teve na sua lista o Leonardo Jardim como Plano A. A questão é que, assim, se tirou um pouco, vem tirando um pouco o peso da informação, e até a gente entende a cautela do Cruzeiro, a cautela do lado do Leonardo Jardim, porque ele ainda precisa se livrar do contrato que ele tem, né, na Arábia. Então, assim, é isso que está faltando, o acordo com o clube árabe. Aliás, teve jogo hoje, agora há pouco terminou esse jogo. 2-2, com o Cor. Um empate, e tendo essa liberação, aí sim avança para ele poder chegar ao Brasil e assinar esse contrato de 2 temporadas. É um técnico experiente, é um técnico bom, é um técnico exigente do ponto de vista tático, treinamentos de dentro de campo. Então, é um treinador que também já estava, nos últimos tempos, nas últimas temporadas, meio que namorando a possibilidade de vir trabalhar no futebol brasileiro. E aí o projeto do Cruzeiro, com os jogadores que tem, com o projeto esportivo que é a longo prazo, o Leonardo Jardim deu sim, mas agora falta essa questão da liberação, que é importante. O Cruzeiro vai pagar mais para o Leonardo Jardim do que pagaria para o Renato. O Cruzeiro não acertou com o Renato por causa do salário. O Renato pediu, segundo fontes do Cruzeiro, R$2 milhões por mês, mais 200 mil para a comissão técnica e mais 10% para o representante. O Cruzeiro achou pesado. E por que vai pagar mais para o Leonardo Jardim? Porque entende-se que o Renato é um técnico do mercado brasileiro que não deveria cobrar acima do mercado brasileiro. Então, ele teria um Pardão, um Cuca, por exemplo, no Atlético Mineiro. E não é isso que o Cruzeiro sentiu na conversa com o Renato. Então, o Cruzeiro subiu o patamar financeiro para trazer um técnico do mercado europeu. O Jardim está há muito tempo no Oriente Médio, mas o Jardim foi o cara que lançou o Mbappé. É verdade que não dá para você dizer assim, então o Leonardo Jardim descobriu o Mbappé? Não. Uma hora alguém ia escalar o Pelé. Quem escalou o Pelé foi o Luiz Alonso Pérez, o Lula, porque era o técnico do Santos quando o Pelé estava pedindo passagem. Quem escalou o Neymar foi o Lucha. Foi o Wagner Mancini. Sim, mas o Lucha já estava dando oportunidades. Não, no filé de borboleta. Foi antes. O Mancini foi antes. O Mancini foi no Campeonato Paulista de 2009. Verdade. O Luxemburgo, o filé de borboleta, vem depois. O Mancini escalou o Neymar, mas o Neymar que se escalou naquela época. Assim como o Mbappé se escalou. Mas quem foi o técnico que colocou o Mbappé pela primeira vez no time profissional do Mônaco? Foi o Leonardo Jardim. E o Botafogo cogitou o Leonardo Jardim. Agora, tem um impasse nessa história, porque o Botafogo cogitou consultou o empresário do Leonardo Jardim, que é o mesmo empresário do Arthur Jorge. E o Arthur Jorge saiu do Botafogo... Que é o mesmo do Abel. Que é o mesmo do Abel. E o Arthur Jorge saiu do Botafogo questionando algumas questões, alguns pontos de pagamento que ficaram faltando. Então, tem um breque. Mas o Botafogo consultou o Leonardo Jardim. Não fez proposta para o Leonardo Jardim, mas consultou a situação do Leonardo Jardim. O Cruzeiro avançou, mas o Cruzeiro tem sido muito cauteloso, com toda a razão, porque depende da rescisão do contrato dele com o Al-Ain. Se ele não conseguir rescindir, o Cruzeiro não vai esperar até o meio do ano. Aí o Cruzeiro vai em outra frente. Mas o Cruzeiro confia que vai rescindir o Al-Ain com o Leonardo Jardim. E aí, nesse caso, o Leonardo Jardim vai ser o novo técnico do Cruzeiro. Eu conversei com uma fonte do Cruzeiro e quando eu questionei alguns nomes de técnicos, essa fonte não negou nenhum. Assim, do outro lado da linha, o papo era: todos esses nomes que estão sendo falados, eles fazem sentido. A gente tem uma lista muito grande. Então, desde Luiz Castro, passando por Renato até Carpini. Então, assim, tem uma lista grande de treinadores. Falar de Luxemburgo.
Estamos na lista larga. A lista grande, né? A lista larga. Muitos nomes. Então, assim, aí do outro lado da linha a pessoa assim, não vou negar nenhum desses nomes. De fato, a gente tem uma lista grande aqui. E pedia-se, né, no caso, nessa reunião com a direção, paciência ao Pedro Lourenço de dar um passo com cautela para não sair fechando qualquer nome, simplesmente pelo fato de ter um treinador. Por quê? Porque a direção do Cruzeiro, Alexandre Matos, acredita muito no trabalho do Wesley Carvalho, que era da base do Palmeiras, que é excelente treinador. Extraordinário. Foi técnico profissional do Atlético Paranaense. Também. Interinamente, mas por quase 3 meses. Então o Cruzeiro está com muita cautela, está com muito pé atrás, mas está muito confiante que vai fechar com o Léo Jardim. E por que o Léo Jardim prefere o Cruzeiro ao Botafogo? Não, o Botafogo não fez proposta. Tá, não chegou nesse ponto. Mas tem o impasse aí se você tem a saída do Arthur Jorge da maneira como aconteceu com o Botafogo e o mesmo empresário negociando, o mesmo empresário vai dizer assim, não recomendo. Mas não teve proposta, não teve recusa. Isso aqui, como eu falei ontem no tom da história do Tata Martino, Tata Martino, o Botafogo faz questão de dizer que o Tata Martino não recusou o Botafogo. Mas o Tata Martino conversou com o Botafogo e disse, olha, nesse momento eu não quero voltar a trabalhar. Gostei muito do projeto, mas eu não quero voltar a trabalhar. Nesse ponto é uma recusa por uma razão objetiva, mas é uma recusa. No caso do Leonardo Jardim, de fato não há uma recusa porque não há uma proposta. Se não tem uma proposta, não tem uma recusa. Certo. Então, houve uma consulta apenas. Alice, a gente está destacando aqui a experiência, né, do Leonardo Jardim, do trabalho dele. Inclusive, a gente tem alguns números aí que a gente pode colocar na tela sobre a carreira dele. Então, a passagem pelo futebol português. No Camacha, no Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiacos da Grécia, o Sport de Portugal. Na França, o Mônaco. Também tem o Al Hilal, o Al Ahly e o Al Rayyan e o Al Laim. No Mônaco, ele foi semifinalista da Champions em 2017 e eliminou o Manchester City do Guardiola nas oitavas de final. Isso aí, então ele tem a Liga dos Campeões da Ásia pelo Al Laim, ganhou a Liga Grega, também a Copa da Grécia, a Liga Saudita, a Supercopa Saudita, a Liga do Golfo, o Campeonato Francês e a Segunda Divisão de Portugal. Então tá aí a capivara do Leonardo Jardim. É um bom nome para o Cruzeiro, para lidar com todas essas estrelas que têm vaidades e questões, e algumas precisam ser recuperadas, mas também muito talento. Estamos falando de Dudu, de Gabigol, de Fabrício Bruno, de Cássio, como você vê? Olha, Luísa, o melhor momento da carreira dele certamente é essa passagem pelo Mônaco, que já tem alguns anos, e aí a gente vai vendo na carreira de muitos desses treinadores essa ida para o mundo árabe por questões financeiras que impedem a gente fazer uma avaliação um pouco melhor da qualidade deles e de como vai ser essa adaptação ao futebol brasileiro. O que me preocupa em relação ao Cruzeiro, quando a gente fala nessa lista larga, é qual é o critério, qual é o processo, qual é a visão, qual que é o planejamento de longo prazo. No Botafogo, a gente consegue entender. Você olha e você vê. Tem, inclusive, uma certa calma nessa contratação, porque você tem um projeto, você tem um perfil de treinador. Quando você fala em Luxemburgo, em Renato Gaúcho, em Leonardo Jardim, para mim, você não tem uma visão clara daquilo que você está buscando. E, inclusive, quando você deixa de contratar o Renato Gaúcho por uma questão financeira, mas vai pagar mais por um técnico de fora, porque ele supostamente estaria fora do padrão brasileiro, para mim isso também não é uma decisão que me parece estratégica. Porque se você achava que ele era o melhor tecnicamente, eu acho que o Renato Gaúcho é um cara que poderia se adaptar bem a esse elenco já formado no Cruzeiro, né, com esse perfil dos jogadores, né, com ego gigantesco, histórias construídas em outros clubes, mas que vêm de momentos ruins. Acho que ele poderia lidar bem com esse elenco. De repente, você faz uma guinada para um treinador que vem de fora, que não conhece o futebol brasileiro, né, e que tem a sua melhor passagem no futebol europeu já há algumas temporadas, já há 7, 8 temporadas. Então, assim, o que eu vejo no Cruzeiro é muita indecisão. Não tem, é muito baseado, muito personalista, muito baseado na figura do seu presidente, na figura do Pedrinho BH, que decide o que ele quer decidir. Então, vinha um trabalho que não era brilhante, mas tinha uma consistência e era positivo, que era o trabalho do Seabra, ele decide que não quer mais. Contrata o Fernando Diniz, que tem um perfil completamente diferente.
Aí vai demitir o Diniz, não demite, aí segura mais um pouco, aí demite no início da temporada, né, bem no comecinho da pré-temporada, com 2 resultados ruins no Campeonato Mineiro. E aí fala em Renato Gaúcho e vai para o Leonardo Jardim. Então, para mim, o que falta nesse projeto do Cruzeiro é consistência, que é o que a gente vê no Botafogo. Pode não dar certo esse ano, essa demora pode prejudicar o Botafogo, talvez. Não é o que a gente viu ontem na estreia do time titular contra o Fluminense, mas eu vejo muito uma coisa que não parece ter uma direção clara. Se vai dar certo ou não, é sinceramente muito difícil apostar. A gente tem vários casos no Brasil. Para citar o próprio Botafogo, o Arthur Jorge, que a gente não tinha ideia como seria, deu muito certo. Tem o caso do Abel, que tinha uma carreira com muito menos conquistas do que a do Leonardo Jardim, né? Praticamente ninguém conhecia e deu muito certo. E tem tantas outras histórias de técnicos portugueses que bateram aqui e voltaram. Então, acho que fica esse questionamento, mas principalmente esse amadurecimento do Cruzeiro como SAF de ter um projeto e não de tomar decisões baseadas no que o presidente do clube quer ou não quer, o dono do clube quer ou não quer. O Pedro Lourenço precisa de um amadurecimento como presidente, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. A gente falou isso 2 dias atrás por causa da demissão, da maneira como foi. Agora, só acho que o Botafogo também está indo em técnicos de maneiras diferentes, né? Tata Martino, Rafa Benítez, não tem nada a ver. Características diferentes. Características muito diferentes. E a gente dá uma rápida pausa para falar sobre o técnico do Botafogo. Quem será? Daqui a pouquinho a gente volta. Cola com